Esse foi um caderno que eu fiz, que é um junk journal, mais um junk journal, mostrando aí pra vocês. Esse projeto eu separei os folhos e fiz o refilamento, né, de cada folha. Mas antes eu quero falar da capa. Essa capa eu fiz besteira, assim, porque era para eu ter colado esse tecido numa cartolina, né, para fazer a laminação, digamos assim. Mas acabei não optando por fazer, porque por falta de material mesmo, que eu tinha outros cadernos para fazer, de capa dura, que eu precisaria fazer a laminação. E aí eu não tinha a cartolina suficiente para fazer a laminação e acabei fazendo no próprio papelão, né? Então, acabou que eu fiz diretamente. E aí o tecido, ele, como é um tecido bem fino, era uma camisola antes. E aí ficou transparecendo a capa, né? Mas eu particularmente gostei, de qualquer forma, poderia ter ficado melhor, mas assim, eu gostei de como ficou. Uma coisa interessante desse tecido é o seguinte, porque tem essa história, né? Essa camisola, ela foi de uma vizinha minha, Dona Ivone, o nome dela era Dona Ivone, e ela me deu essa camisola e me deu também uma blusa de ginástica, né? Uma malha, enfim, uma camisa muito boa, inclusive é a minha favorita de treino, porque, enfim, ela é maravilhosa, assim. Eu acho que é malha, né? Eu não entendo de tecido, não. E essa camisola eu usei durante muito tempo, durante um tempo e tal. E eu só não continuei porque, assim, como tava se rasgando e tudo mais, e como é um tecido, né, fino e tal, aí eu resolvi reutilizar e fazer um caderno, o que eu acho muito legal, porque tem uma história, né? É um tecido que tem uma história, né? Ela usou, eu usei, e fica uma memória, assim, quando eu tô com... Tipo, quando eu vejo esse caderno, eu... Fica essa memória na minha mente dela, né? Porque ela não está mais entre nós e já tem alguns anos que ela faleceu. Era uma pessoa muito querida e, enfim, então tem essa memória afetiva, né? Ela era uma artista, fazia uns quadros com pintura, eu acho que, não sei se é resina ou se é vidro, mas ela era artista.
E as páginas, né, essas páginas eu reutilizei mais uma vez, né, várias folhas, né, que algumas são de cadernos que eu tinha, cadernos antigos que eu não ia utilizar mais, aqueles cadernos de matéria, né, caderno de matéria que eu usava na época da escola, enfim. E também de pequenas publicações, assim, de revista e tudo mais. Tem algumas páginas que são calendário. É um calendário que não tinha ano, digamos assim, era só os dias, né, da semana e tal, com uma foto muito bonita na natureza e uma frase. E esse calendário eu ganhei de uma pessoa, não lembro quem, mas eu acredito que tenha sido Sandra Lee, que é mãe, enfim, uma das mães das minhas irmãs de leite, que ela é do Seixo Noye, né? E, enfim, esse calendário é do Seixo Noye. Então, enfim, e aí eu reutilizei, né? O calendário era um calendário grande, assim, que ficava pendurado na parede. Mas aí eu resolvi reaproveitar para fazer um caderno, reaproveitar as páginas, eu cortei e tudo mais, e reaproveitei, né? Então, basicamente, enfim, tem algumas frases bem interessantes e tem algumas imagens bem interessantes também. Então, basicamente, eu reutilizei, né? No caso desse projeto em si, eu refilei, porque, assim, ele tá num formato A6, né? Eu refilei em formato A6. Não refilei, tipo, utilizando a menor página, tipo, a menor folha, digamos assim. A menor folha que eu usei nos folhos, não. Eu refilei no tamanho A6. Então, dessa vez eu cortei, né, cada folho nesse tamanho, A6, no caso, né? Pra ele ficar no A6, né? Então, não é uma coisa que eu faço geralmente refilar, porque eu não acho fácil fazer refilamento. Ainda tenho muita dificuldade de fazer o refilamento. É uma habilidade que é bom ser desenvolvida, né? Mas, e também porque torna o trabalho muito melhor, muito mais bonito, digamos assim. Então, eu preferi fazer esse refilamento e acredito que os próximos cadernos, né, Junk Journal, né, nesse estilo, assim, de reutilização, né, de folhas, eu vou fazer sim esse trabalho de refilamento. Dá um pouco de trabalho, mas eu acho que é importante. Se eu tivesse o equipamento, que é uma guilhotina, né, que é justamente para cortar as folhas, facilitaria muito o trabalho, né, de cortar, mas eu não tenho. Então eu faço refilamento usando uma régua e um gilete. E aí eu preciso fazer bastante pressão na régua, assim, né, pra não sair do lugar, né, e acabar errando. Mas, enfim, é um trabalho, assim, todo trabalho é um trabalho delicado. Então, tem todos esses detalhes, assim.
E basicamente é isso. Foi isso que eu fiquei muito orgulhosa, assim, do resultado, né? Apesar, né, da capa não ter ficado... Eu não ter feito todo o trabalho completo de laminação pra capa, né? Mas eu gostei. Fiz nesse estilo retrato que eu tenho feito, assim. E eu gosto bastante desse estilo retrato. É um caderno até, de certa forma, bem grossinho, né? Então, mas assim, eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também, porque eu achei muito fofo. Gosto muito de trabalhar com junk journal, gosto de reutilização de material, gosto de, enfim, reutilizar as folhas. E, enfim, é isso. Está à venda, está disponível à venda, está no catálogo. E foi muito bom ter feito, foi muito gostoso ter feito esse caderno. Basicamente é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado, né? E é isso. Até a próxima.